Pulse Abarth, o modelo mais divertido da categoria onde ele está inserido. Vendido aí sob a bandeira da Abarth, a ideia aqui é ter um carro fun to drive, um carro que entrega aí um pouco mais de diversão do momento da condução. Algumas pessoas vão chamar de legítimo esportivo, outros vão dizer que isso aqui não é um esportivo. Mas o fato que a gente não pode tirar de mente, considerando a faixa de preço dele, hoje no mercado brasileiro não existe nenhum outro carro que entregue essa esportividade. E no vídeo nós vamos conferir todos os detalhes. Vocês prestaram atenção que eu não falei Fiat Pulse Abarth? Isso não é por acaso. A ideia da marca é justamente descolar do Fiat Pulse que a gente conhece. E não é por acaso. Vocês vão perceber que aqui na frente não tem o logo da Fiat, tem o logo da Abarth. Na roda também nós temos o logo da Abarth, aqui do lado o logo da Abarth e até mesmo no volante, na parte traseira, o logo da Abarth. Claro, a gente sabe que é um carro da Fiat, mas o objetivo foi produzir um veículo que ficasse bem diferente do Fiat Pulse que a gente já conhece, não só na questão do estilo, mas também mudanças estruturais e um motor mais apimentado, que aqui é o T270 que a gente já conhece de outros carros, tanto da Jeep quanto da Fiat, que é um motor que normalmente equipa carros maiores e mais pesados. Começando pelo visual, tem muita coisa diferente. Já vou chamar a atenção para essa peça aqui, que é um plástico, tá? Isso aqui não é carbono, mas tem um acabamento que parece com carbono. A grade é específica, pintada em preto brilhante. A gente também vê aqui no para-choque esse detalhe em vermelho aqui na parte de baixo e os acabamentos aqui na lateral, que dão um visual mais interessante. O arco de roda também tem esse trabalho aqui para remeter à esportividade. Roda em liga leve específica dessa versão, pintada em preto brilhante. Tem também o adesivo da marca, o espelho aqui pintado em vermelho e o teto, olha só, pintado em preto brilhante, contrastando aí com a cor da carroceria. Tudo isso para ressaltar a esportividade do modelo. Falando aqui da motorização, já conhecemos, é o motor 1,3 litros turbo de injeção direta, 4 cilindros, o T270. O T270 é menção aí ao torque máximo, 270 Nm ou 27,5 kgfm em qualquer um dos dois combustíveis, etanol ou gasolina. Já a potência máxima tem uma variação, são 180 cavalos na gasolina indo até 185 cavalos no etanol. Aí muita gente vai perguntar, mas esse motor aqui é diferente daquele que a gente já conhece aí, por exemplo, da Toro, do Renegade, do Compass e do Commander? Eu já vou dizer para vocês, não é um motor diferente. O que acontece aqui é que por ele receber aqui esse logotipo Abarth, ele tem uma programação eletrônica para entregar uma resposta diferente. Inclusive a gente vai ver isso no botãozinho Poison que tem no volante, mas estruturalmente falando, é o mesmo motor T270 que a gente conhece de outros veículos da Stellantis. A assinatura Abarth muda outra coisa nesse carro. A direção aqui também tem assistência elétrica, mas ela é diferente porque ela é 7% mais direta. Conforme o gráfico que vocês estão vendo aí na tela, existe toda uma calibração para você ter mais precisão na direção. Afinal de contas, nesse carro aqui o objetivo não é conforto, é esportividade. E são esses pequenos ajustes que a Abarth faz em todo o carro para deixar ele bastante diferente do Pulse que a gente já conhece. Igual a outras versões do Fiat Pulse, farol totalmente iluminado em LED. Então você tem aí assinatura de lanterna, farol baixo, farol alto, luz de rodagem diurna, luz de pisca em LED e até mesmo o farol auxiliar lá embaixo em LED. Claro, isso acrescenta muito mais beleza ao carro, além de funcionalidade. LED ilumina mais, gasta menos energia e também dura muito mais do que uma lâmpada halógena. Suspensão é outro ponto onde a Abarth mexe. Continua sendo uma semi-independente com eixo de torção lá atrás e totalmente independente aqui na frente do tipo McPherson. Mas aí tem os acertos que fazem os números mudar. O conjunto de suspensão é 10 mm mais baixo. Aqui na frente
Você tem novas molas e amortecedores 13% mais firmes e também tem uma barra estabilizadora com diâmetro maior, o que acrescenta mais estabilidade. Lá atrás, os amortecedores e molas formam um conjunto 12% mais firme e também existe um eixo traseiro com maior rigidez à torção, que deixa o conjunto 15% também mais firme. Quando a gente faz o comparativo de gráfico do Pulse Abarth com as outras versões do Pulse, aí a gente consegue ver bem a diferença desses ajustes. Roda e pneu. Aqui temos uma roda aro 17 polegadas, o que é uma medida boa aí para uso no Brasil com essas buraqueiras que a gente enfrenta. O pneu é uma largura 215 com perfil 50, então ele não chega a ser tão baixo a ponto de ser crítico com qualquer coisa fazer bolha, mas ele também não chega a ser alto a ponto de dobrar o pneu em curvas. Essa medida aqui ela vai muito bem para fazer um balanço entre esportividade e boa durabilidade em pisos ruins. Freio traseiro. Esse é um ponto que gera bastante controvérsia. No momento de lançamento desse carro, a engenharia fez questão de destacar que ela fez uma calibração diferente no freio. Mas aqui nós temos um sistema a tambor, não é um freio a disco. E por melhor que seja um freio a tambor, ele nunca vai superar um freio a disco, principalmente na questão de fading. No dia a dia, você não vai notar muita diferença, mas se você colocar o carro na pista e ficar fazendo frenagens sucessivas, ou até mesmo for viajar para o litoral, encher o carro de gente, carregar o porta-malas e descer com o pé no freio, fatalmente o freio a tambor traseiro vai ter um fading ou superaquecimento antes de um freio a disco. Então aqui é um ponto que a marca poderia pensar em melhorar com um freio a disco traseiro. Aqui atrás o que mais chama atenção é o para-choque traseiro. Ele é muito mais trabalhado, tem elementos aerodinâmicos para sugerir essa questão da esportividade. O escapamento também muda, ele é mais sonoro aí com uma dupla saída. A gente também observa que tem um logo da Abarth aqui, não tem identificação da Fiat, aqui está escrito Pulse, num tom mais escurecido, e aqui a informação do motor. Tudo isso para dar identidade própria a essa versão Abarth. Equipamentos. A gente tem aqui sensores de estacionamento, são 4, a câmera de ré que produz imagem na tela da central multimídia e a iluminação de lanterna é aquela que a gente já conhece do Pulse, né? Parcialmente iluminada em LED. Agora tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer de citar. Esse carro não pode receber engate, então se você tem uma carretinha para levar a moto ou qualquer outra coisa, aqui não dá para aplicar. Aqui no Comprecar TV vocês sabem que eu jamais vou chamar um carro desses aqui de SUV, a gente chama de crossover, mas ainda assim ele tem números que são interessantes. Por quê? Se a gente começar aqui pelo ângulo de entrada aqui na frente, ele tem 20 graus no ângulo de entrada. Lá atrás, o ângulo de saída é bem melhor, são 27 graus. O ângulo central, aquele que forma da base da roda ao meio do carro, é de 21,7 graus. Agora, tem duas medidas que a gente tem que prestar atenção. A altura livre entre os eixos, a maior altura livre, é de 21,7 centímetros. Porém, a altura mínima do solo do carro é de 18,8. Ainda assim, temos números que são interessantes na hora de enfrentar aquela aventura urbana, né? Lombada, valeta e buraco. Espaço no porta-malas. Desde que o Pulse foi lançado no mercado brasileiro, ele sempre foi divulgado em litros líquidos, não em medição VDA. Pois bem, são 370 litros líquidos. Mas o que é isso? É considerado todo o espaço disponível. Então, esse espaço aqui em cima é considerado na medição líquida, ali do lado também. Lá na ponta aquela dobra também, aqui atrás também. Ou seja, todo o espacinho é considerado. Mas essa é uma medição muito justa? Não, não é, né? Porque as suas malas não são líquidas, elas não vão caber nesses espaços. O correto seria a medição em VDA, com aqueles bloquinhos, que aí te dá uma dimensão mais real. Mas dá para dizer que numa medição VDA, isso aqui ficaria entre os 320 e 330 litros, o que não chega a ser assim tão pequeno. E o step? Aqui nós temos um problema. Quando a gente levanta o piso, a gente encontra um pneu temporário, que tem aqui largura 125, perfil 80, aro 16. Portanto, um pneu muito menor que o pneu de rodagem. E aí o que acontece? Quando você aplica esse step no pneu de rodagem,
a dirigibilidade vai ficar bastante alterada e você não vai poder passar de 80 km por hora. E tem mais outro problema, vou mostrar aqui para vocês. O step aqui está no limite da altura do piso do porta-malas. Se você pegar e aplicar esse pneu aqui, bem mais largo, aqui no porta-malas, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui mais alto. Se você tiver com o porta-malas cheio, isso pode ser um problema. O entre-eixos é de 2,53 m, o que não é uma medida tão generosa assim. Mas como é que é o espaço aqui atrás? Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos fechados. A movimentação de pés não é tão restrita, mas também não é generosa. Eu chamaria de aceitável. A gente também tem aqui saída de ar-condicionado banco traseiro, o que acaba sendo um diferencial. Porta USB do tipo A para você colocar dispositivos. Aqui no teto não tem uma lâmpada de leitura, mas tem essa daqui que acaba iluminando aqui atrás. Você também tem alça de segurança aqui no teto e ganchinho para pendurar cabide. Tem mais. Tá vendo isso aqui? Para evitar que o cinto fique batendo, você pode encaixar ele nesse ponto e aí quando não está usando, não faz barulho. E na porta, o espaço é um pouquinho restrito, só cabe aí ou uma garrafa, não pode ser lata porque é inclinado, ou outros objetos, as duas coisas não dá. Então aqui atrás, eu diria, razoável. Aqui na posição do motorista, bom, volante, profundidade e altura. Banco, todos os ajustes manuais com ajuste milimétrico de altura. Cinto de segurança também com ajuste de altura. E a posição que você senta, ela é um pouco mais elevada, né? Se você comparar com outros carros hatchbacks, você vai perceber que você fica aqui um pouco mais alto. Você também tem aqui espaço aqui na porta para guardar objetos. Aqui sim, você pode colocar copo, lata ou garrafa. E tem um espaço adicional aqui do lado. Eu particularmente gosto porque eu chamo ele de espaço da carteira. Cabe direitinho a carteira aqui nessa posição. Não tem nada de muito diferente, mas é funcional. Em relação ao Pulse, que a gente já conhece, tem algumas diferenças. A soleira aqui, lembrando aí a menção a Abarth. Você também tem aqui na porta um acabamento, aqui na área da maçaneta, um pouco diferente. Aqui o plástico tem esse acabamento tridimensional. E tem também aqui o couro acolchoado com a costura em vermelho. Outro detalhezinho que chama atenção é aqui na saída do ar. Esta parte do meio aqui, um vermelho fosco. Tudo isso para ambientar o carro um pouco mais nessa coisa da esportividade. Aqui por dentro, começando pela plaquinha aqui identificando aí a marca Abarth, temos também a continuidade em vermelho aqui em todo o painel. Banco em couro, costura em vermelho e até mesmo a marca do escorpião aqui em relevo. Este console que vocês estão vendo aqui, a primeira vez que a gente viu foi no Fiat Fastback, ele tem algumas coisas interessantes. Aqui são dois porta-latas ou porta-copos, mas quando você aperta aqui e levanta, você tem um compartimento adicional aqui embaixo para esconder coisas, acaba sendo legal. Freio de estacionamento elétrico com a função Hold e a frente da alavanca de câmbio, carregador de celular por indução. Então, nesse ponto, a gente consegue ver bastante diferença para as outras versões do Fiat Pulse. Volante também é diferente. Ele é mais ergonômico, forrado em couro, sendo que essa parte interna aqui, couro micro perfurado e inclusive com a costura em vermelho. Também temos aqui a marca do escorpião, marca da Abarth. E olha a diferença. Esse botão aqui, que em outros carros da marca é o botão de posição Sport, aqui ele tem um nome específico, que é o Poison, né? O veneno do escorpião, para ficar mais diferente ainda. O controle do ar-condicionado tem uma curiosidade, porque esse mesmo botão, ele consegue fazer o ajuste da temperatura e quando você aperta aqui, ele muda para a velocidade do vento. Então apertou de novo, vai para a temperatura, apertou mais uma vez, vai para a velocidade. A central multimídia é aquela mais completa que a gente encontra num carro da Fiat. Inclusive você tem aqui a possibilidade de ter os controles do ar-condicionado diretamente na tela da central, mapa de GPS embarcado na memória da central, além da integração Android Auto e Apple CarPlay, e uma outra diferença bastante importante, que é o fato desse carro aqui ter também internet embarcada que você consegue rotear aqui dentro do veículo para outras pessoas usarem. A gente sabe que o Pulse Abarth, usando o aplicativo Maio Connect, você consegue ter a localização do carro em tempo real. Mas você pode desativar essa função através da central multimídia. Você vem aqui em configurações, rola aqui para baixo até a opção
Geolocalização, você está vendo que ela está ativa. Na hora que eu desligo a geolocalização aqui no carro, olha o que acontece no aplicativo. Ele dá uma informação que a geolocalização está desativada lá em cima. E essa informação permanece aqui embaixo, a geolocalização desligada. Mas se eu ativar a geolocalização no carro, quase que instantaneamente o aplicativo recebe atualização e a partir desse momento ele começa a mostrar a localização onde está o carro. Então quem está dirigindo o veículo consegue ter a privacidade de ter ou não a sua localização indicada. Porém, quem está no aplicativo sabe se está ou não ativada a localização. Mas e se seu carro for roubado e o ladrão souber que ele pode desligar aqui a geolocalização do veículo? Não vou mais conseguir localizar o veículo, não vou ter mais como achar o veículo. E olha, a boa notícia é que você vai conseguir localizar o seu veículo, não pelo aplicativo, mas quando você vem aqui nesse menu, assistência, aqui você tem assistente de recuperação veicular. Apesar da geolocalização estar desligada aqui na central multimídia, a Fiat consegue sim localizar o teu carro. E nesse caso, ligando para esse número aqui automaticamente, a Fiat vai entrar em contato com a polícia, vai fazer a localização do seu carro. Você não tem como ver onde o carro está pelo aplicativo, mas a Fiat sim tem como fazer a localização e você recuperar o seu veículo. Outra coisa muito legal aqui no aplicativo do My Connect é ver quanto combustível tem no seu carro. Então aqui é feita uma atualização, você vai clicar aqui na função do combustível e ele vai mostrar o detalhado quantos quilômetros você consegue rodar. E pela tela da central multimídia é muito legal porque você vem aqui em ajustes, vem na opção mostrar e liga aqui, ó, mostrar a autonomia do veículo. Pois bem, quando você volta aqui no mapa, olha que legal essa função. Voltando no mapa, você vai dar um zoom out aqui no mapa, e ele vai mostrar aqui uma mancha. Essa mancha mais clara é até onde o seu carro consegue chegar com o combustível que está no tanque. Dessa forma, você tem uma ideia do quanto você vai conseguir rodar baseado na autonomia do carro pelo mapa. Muito legal isso, né? Tem várias coisas que você consegue fazer através do aplicativo My Connect. De qualquer lugar do mundo, você consegue destrancar as portas, trancar as portas, dar a partida no motor, desligar o motor ou acionar a buzina. Além da localização do veículo, você tem aqui uns alertas de condução, como velocidade, horário e perímetro. Mas um é muito legal, esse aqui é alerta de valet. Você foi num restaurante, deu o carro na mão do manobrista, vem aqui e aciona esse alerta de valet. Leva um tempinho aqui para poder fazer o acionamento. Se o carro se afastar mais que 500 metros de você, o que vai acontecer? Vai dar um alerta aqui no aplicativo e aí você pode localizar o carro para ver o que está acontecendo. Muito legal essa função. Alerta de velocidade, como é que eu crio isso? Muito fácil, vem aqui em alerta de velocidade, clica, adiciona novo alerta, escolhe a velocidade, vem aqui e dá concluído. Toda vez que o carro passar dessa velocidade, você receberá um aviso no seu smartphone. Ah, mas eu quero criar um outro alerta, então vamos supor que eu quero uma velocidade mais alta, como por exemplo 105 km por hora. Dou concluído, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o alerta em vigência passa a ser o de 105, mas você pode deixar aqui o alerta criado e ativar somente aquele que você quer monitorar o carro. Muito útil quando você tem filho adolescente e vai emprestar o carro e não quer ter nenhuma surpresa. Alerta de horário. Imagine que o seu carro vai ser usado por várias pessoas ou até mesmo você tem uma empresa. Você quer saber quando o carro vai ser utilizado num horário que não deveria. Você vem aqui, escolhe, por exemplo, os dias que você quer o alerta, coloca o horário do alerta e quando você der concluído, o alerta vai ser criado para avisar você que todo sábado e domingo, nesse horário, você vai receber um alerta caso o seu carro seja ligado. E você pode criar diferentes alertas para saber se o carro está sendo utilizado da forma correta. Alerta de perímetro. Esse é muito legal. Então você vem aqui no menu perímetro e adiciona um alerta. E você pode escolher se você quer ser avisado quando o carro sai do perímetro ou quando ele entra no perímetro. E olha como é fácil você estabelecer o perímetro. Ele vai te dar um mapa, você vem aqui com esse botãozinho desenhar e simplesmente desenha o perímetro. Se você quiser editar o perímetro, você pode apertar aqui o pontinho e aumentar de acordo com a conveniência ou diminuir. Dessa forma, você pode criar perímetros diferentes. Imagine, você quer saber se uma pessoa da sua família já saiu para viajar e se já chegou no destino. Você cria dois perímetros.
um da sua casa e um do destino. Então, quando a pessoa sair, ser avisado. Quando ela chegar lá, você também é avisado. Muito mais tranquilidade na hora de emprestar o carro para outras pessoas. Chave presencial, quais são as funções que a gente tem aqui? Vocês estão vendo aqui que o carro está aberto, com os vidros abertos. Então, com a chave presencial, sem precisar usar a chave, apertou esse botão aqui do lado, o que ele vai fazer? Trancar o carro, levantar os vidros e também fazer o rebatimento dos espelhos. Bom, para destrancar o carro, você pode simplesmente colocar a mão aqui dentro da maçaneta, que ele já vai fazer o destrancamento. Mas e se eu quiser abrir os vidros à distância, justamente para poder ventilar o carro antes de entrar quando ele ficou muito tempo no sol? É fácil. Apertar aqui o botão de abrir e segurar, ele vai fazer a abertura dos 4 vidros, além do destrancamento do veículo, né? E pela chave de telecomando, você também consegue fazer o trancamento do carro e aí, automaticamente, ele faz o levantamento dos vidros e também rebate aí os espelhos laterais. Tudo isso para deixar todo o processo muito mais prático. Só uma observação, pessoal. Quando você tranca o carro e ele fecha imediatamente os vidros, o rebatimento do espelho não acontece imediatamente. Ele acontece alguns instantes depois que você faz o trancamento. Mas tem sim o rebatimento automático quando você tranca o veículo. Aqui na chave também a gente tem a função da partida remota. Qual a utilização disso? Você vai sair de manhã cedo, quer que o carro já esquente previamente antes de você chegar, ou até mesmo climatizar o interior do veículo por conta de estar muito frio ou muito quente fora do carro. Olha só, detalhe da partida remota, você está vendo que o carro está destrancado, a chave está aqui comigo. Se eu apertar 2 vezes o botão da partida remota, ó, 1, 2, ele vai fazer essa buzinada. E o detalhe, além de ligar o carro, ele trancou o veículo, ó, sozinho. Isso é uma questão de segurança, é óbvio, né? Mas se eu colocar a mão aqui na maçaneta agora, ele vai destrancar o carro porque a chave está comigo. Então, a partida remota, para acontecer, ou o carro tem que estar trancado, ou ele realizará o trancamento automaticamente para dar partida. Mudou de ideia, não quero mais sair com o carro, deixei o carro ligado? Fácil. Aperta uma vez aqui o botão, ele desliga o carro automaticamente. Tem mais um botão bastante útil aqui na chave. É esse daqui. Botão que serve para você localizar o veículo. Bom, deixou o carro num estacionamento muito grande, não sabe onde está o carro, precisa fazer uma localização rápida. Esse botão, quando você aperta, além dele disparar a buzina, ele faz aí o acionamento do pisca para você poder ver o seu carro à distância. Além disso, tem outras funções. Imagine que você está numa casa ou num prédio, seu carro está na rua, tem alguém suspeito se aproximando do carro. Você pode usar esse botão também para dar um susto na pessoa, ou seja, tem algumas aplicações diferentes que você pode fazer essa utilização. Partida aqui com o sistema de chave presencial, mas vamos prestar atenção nas 2 telas. Aqui na frente do motorista, você vai ter aí uma animação, olha que animação bonitinha. E também na tela da central multimídia você tem essa animação da Abarth, deixando aí um visual um pouco mais diferente, né? E aí a gente já nota que o painel aqui já é diferente dos outros, né? Esse aqui que é o principal, você já tem ali uma indicação de pressão do turbo, indicador de força G e também o quanto você está usando de potência do motor. Colocando ele aqui para o lado, aí você tem aquele marcador mais tradicional, que é velocidade com conta-giros, e esse outro aqui que seria o econômetro, para quando você quer uma condição um pouco mais econômica. Então, já de cara a gente vê essas diferenças. E lembrando, né, quando você aperta aqui o botãozinho Poison, olha só, ele já deixa o painel mais vermelhinho e ajusta o carro para uma condição mais esportiva. E que outras funções a gente tem aqui? Apertando para baixo, você vai ver aqui a função do computador de bordo. Você tem o computador de bordo A, o computador de bordo B. Nesse carro, esse mais aqui, você pode criar mais uma medição do computador de bordo, o que acaba sendo bem interessante em algumas situações. A memória desde o abastecimento, esse aqui só zera quando você abastece o carro, e aqui um gráfico mostrando o consumo passado ali, no caso do bloco dos últimos 20 km a cada 20 km, né? Tela de assistência à condução, para você poder setar a pressão dos pneus, depois que você calibra. Aqui você tem algumas configurações adicionais do carro, como alerta de velocidade, e aqui você tem outras configurações. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui no menu de iluminação, porque aqui você tem, ó, luzes interativas. Então nas beiradas do painel, você tem ali, ó, que você pode
desativar a luz interativa ou deixar ela ativada. Para que serve essa luz interativa? Então vamos voltar aqui na função do econômetro, lá na primeira tela do computador de bordo, né? Então a gente tem aqui, ó, quando você passa para o econômetro, você está vendo que a luz interativa ali mudou de cor? Então, de acordo com a sua forma de condução, ela vai te dar uma indicação que você está dirigindo de forma mais econômica ou menos econômica. Acaba sendo uma indicação a mais. Engatando o ré para a nossa manobra, olha que imagem legal da câmera de ré, né? Então ela não é aquela imagem de baixa resolução. Tem uma lupa aqui do lado que quando você aperta ela, ele te dá um zoom mais próximo aí ao para-choque, né? E esse barulho que vocês estão escutando é o sensor de estacionamento dianteiro, né? Esse carro tem o dianteiro e traseiro e mostra aqui à frente do motorista. Linha de guia é dinâmica, né? Então você consegue ver aí o caminho que você está fazendo. Isso acaba sendo bastante útil, principalmente quando você tem obstáculos do lado, né? A linha de guia vai te orientar. E como você tem ali o tracejado central, ó, você pode até usar ele ali para mirar eventualmente aí num obstáculo. Estou usando a árvore ali como referência. E aí você tem o sensor de estacionamento traseiro. Um bom conjunto para você poder efetuar as manobras. Tachão e lombada, né? Característica de crossover é um pouquinho mais alta. A gente tem ali um pneu de medida que também não representa muito problema para esse tipo de obstáculo. Mas a gente tem uma suspensão mais dura. E aí, como é que o carro se comporta nessa situação? Vamos descobrir agora. Bom, duas coisas. Realmente a suspensão é mais dura. A gente sente bastante um obstáculo como esse aqui dentro. E o isolamento acústico desse carro não é um ponto que merece elogio. A gente vê que tem bastante ruído de acabamento aqui, e não é só nessa situação, mas falta um isolamento acústico um pouquinho melhor. Vamos ver agora aqui a lombada 30 por hora, como é que o Abarth vai se comportar. Olha, a primeira lombada foi muito fácil. Eu até esperava menos desse carro, mas passou com tranquilidade, não bateu e nem raspou. Vamos ver na segunda lombada aqui, vamos fazer o acerto da velocidade em 30 por hora. Também passou bem, não bateu, não raspou, a suspensão é mais firme. O carro chacoalha menos, mas você sente mais. De toda forma, foi tranquilo. Piso desnivelado e a terceira lombada, vamos ver? Isolamento acústico não é aquilo tudo, mas vamos ver a lombada. Deu fim de curso, mas também não bateu e também não raspou. Então até aqui o Pulse Abarth está indo muito bem nessa prova. Quarta e última lombada. Foi muito bem na prova de lombada. Então ele tem uma esportividade com uma suspensão que encara numa boa o dia a dia aí no Brasil. Manobra de fim de rua, vamos ver aqui o espaço que ele utiliza. Parando no ponto de referência, volante. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante. O volante é leve, direção com assistência elétrica. Mesmo com toda essa proposta de esportividade, ele não chega a ser pesado. Ó, sensor de estacionamento dianteiro já identificou o obstáculo. Nessa situação aqui, ele foi até encostar o pneu na guia e virou um pouquinho mais que 90 graus. Vamos voltar um pouquinho aqui para desvirar. Câmera de ré com linha de guia dinâmica. E concluindo a manobra, a gente tem um espaço aqui que não chega a ser tão pequeno, né? Considerando o tamanho do carro. Ele está do centro para a esquerda. Mas com todos os assistentes, não é difícil de manobrar, não. Agora vamos conferir aqui se o computador de bordo é preciso. Desde o último abastecimento, praticamente 440 km, está dando ali uma média de 14,3. Fiz a conta na calculadora, se o computador de bordo tiver certo, tem que entrar aí aproximadamente 30,7 litros. Mas vamos abastecer e vamos ver o que acontece. Então, pessoal, abastecemos o carro aqui e entrou 32,2 litros, o que daria aí uma média de 13,64. Vocês estão vendo que o carro está marcando ali 14,3. Tem um erro, não é muito grande, mas efetivamente existe um pequeno erro no computador de bordo, confirmando aqui com a nota fiscal, 32,2 litros, portanto, o carro marca uma média um pouquinho mais otimista do que ele realmente faz.
Hora da gente pegar a estrada aqui com o Pulse Abarth. E eu já vou destacar algumas coisas. Esse motor aqui bastante conhecido, né, o T270, que equipa carros bem maiores do que o Pulse Abarth. Então ele tem uma boa disponibilidade de torque em baixa rotação. E como esse carro tem ali o indicador de pressão do turbo, então quando a gente está aqui nesse semi-urbano aqui, ó, você acelera pouquinho o carro, você vê que o turbo ali praticamente não trabalha. Mas o giro fica baixo, porque o carro consegue ganhar velocidade sem você demandar muito do acelerador. Esse é um lance muito legal aqui, porque a relação peso-potência desse carro fica muito favorável. Mas mesmo andando suavemente e sem usar o modo Sport, o que a gente percebe aqui? Que o carro já é um pouquinho mais áspero, né? Então ele é um pouquinho mais, digamos assim, nervosinho por natureza, por conta da suspensão, que é um pouquinho mais durinha, né? Você nota isso, e o barulho do escapamento, que é mais encorpado. Aqui nós temos um sistema de assistência à condução para permanência de faixa. Inclusive tem uma tela dedicada, você acessa aqui através dos botões do volante, que é essa tela aqui. Quando o carro está verdinho, significa que o sistema já está atuando, então ele está enxergando as faixas de rolamento. Vamos aproveitar, forçar o carro para fora do lado esquerdo. Olha o que acontece. Ele não só avisa que você está na faixa, mas atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Faixa seccionada, ele também funciona. E lembrando que essa atuação você consegue configurar como você quer que ela aconteça através da tela da central multimídia. Também temos aqui o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Vamos testar. Caminhão aqui na frente, vamos acelerar contra o caminhão. Olha aí, vocês percebem que ele dá o alerta no painel, o alerta sonoro, pré-condiciona os freios, com o objetivo mitigar ou evitar a colisão. Lembrando, isso aqui é um sistema de aviso para o motorista e você não deve ficar usando isso rotineiramente, porque o objetivo é tentar evitar ou mitigar a colisão. São apenas dois modos de condução, o modo normal e o modo Poison. Inclusive, olha só, tô aqui na estrada, mantendo aqui meio acelerador. Só de apertar o botãozinho do modo Poison, ele já reduz marcha e dá um desempenho diferente no carro. Quer dizer, ele deixa o pedal do acelerador mais sensível e vai buscar marchas mais baixas para aumentar a rotação e deixar o carro mais esperto. Claro, também muda o painel, então você consegue ver que o modo normal, o painel tem aí uma predominância de cor branca. Apertou o modo Poison, aí você ganha esse tom avermelhado. E você nota facilmente isso, não só no pedal do acelerador, mas também na atuação da assistência do volante. O volante tem assistência elétrica, então é relativamente fácil você fazer a mudança da atuação indexado ao modo de condução. Conferindo o nosso teste aqui de consumo, vamos lá. A gente rodou 162 km em rodovia, média foi de 15,1 km por litro. A gente sabe que tem um erro de 5%, então daria aí aproximadamente 14,3, velocidade média 82 km por hora, tipicamente de rodovia, 1h58 de viagem. E aí, o que vocês acharam dessa média? Lembrando, carro abastecido com gasolina. Retomada de velocidade no ponto padrão, condição normal do carro, ar-condicionado ligado, 60 até 120. Primeiro vamos reduzir aqui os 60 por hora, ok, 60, agora vamos pisar tudo. A resposta é boa, hein? Olha só, e os indicadores de performance são bem legais, né? E 120, o carro tem um desempenho que vai agradar muita gente. Aceleração de 0 a 100, vamos colocar o carro na condição mais esportiva possível. Desligando o ar-condicionado, desligando aqui o controle de tração e ligando aqui o modo Poison, deixando o carro mais esportivo. Então, estolar o carro, já está em drive, vamos lá, saindo. Não escorregou na saída. Zero a 100 nessa condição, 7,97 segundos. Agora vamos testar aqui a iluminação do farol do Pulse Abarth. Primeiro aqui a posição do DRL, farol baixo, farol alto, a gente vê que ele é bastante homogêneo aqui nessa função. E aí nós temos o farol auxiliar, que ilumina mais próximo ao carro. Mas entre o farol auxiliar e o farol baixo a gente consegue ver ali uma área de sombra. Já no farol alto
ele é mais homogêneo. De toda forma, proporciona uma boa iluminação. Falando aqui das revisões obrigatórias, que nesse carro acontecem de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, não tem nenhum susto nas revisões. Por quê? Somando as 6 primeiras revisões, que podem ser aí 60 mil quilômetros ou 6 anos, a gente tem um valor aí de aproximadamente R$ 5.600. Não é nada muito pesado. Só para vocês terem uma ideia, a 4ª revisão é a primeira acima de R$ 1.000 e a mais pesada de todas é a 6ª, custando aproximadamente R$ 1.450. Moral da história, é bastante tranquilo manter esse carro, afinal de contas, a gente mostrou para vocês, a parte mecânica desse carro é muito conhecida de outros modelos da Stellantis, portanto, nenhum problema em fazer a revisão e manter o carro. E aqui já estamos nos finalmente do nosso vídeo, mas antes de fazer qualquer consideração, a gente tem que falar o preço desse carro aqui. Lembrando que o único opcional aqui que você consegue ter no carro é escolher a cor da carroceria. Tudo mais que a gente mostrou no vídeo é série desse modelo. Pois bem, aqui no estado de São Paulo, o preço desse carro que você vai encontrar nas concessionárias está aí na casa de R$ 155 mil, de acordo com a cor que você escolheu. Sabendo isso, quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui do Pulse Abarth? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse carro não tem um competidor direto no mercado brasileiro. Quando a gente pega o Fiat Pulse, o que vai ser mais próximo dele aí no mercado? Podemos dizer o Volkswagen Nivus, a exemplo. Também, eventualmente, o Nissan Kicks, que tem esse porte um pouco menor do que os outros crossovers compactos. O que vai mais se aproximar aqui desse modelo em matéria de proposta seria o Volkswagen Polo GTS, que aí estaria numa categoria de hatchback compacto. Moral da história, quando a gente fala de um carro divertido para dirigir, 0 km, que você consegue comprar na concessionária, o Pulse Abarth está praticamente sozinho. E nesse quesito, aí é que está a beleza do negócio. Porque com o dinheiro desse carro, você não vai comprar nenhum outro carro no mercado brasileiro que entregue um desempenho superior ao Pulse Abarth. Portanto, para quem está procurando isso, é um prato cheio. Agora, claro, existem pontos que poderiam ser melhores aqui no Fiat Pulse Abarth, como por exemplo, isolamento acústico, a gente mostrou no vídeo que o ruído acaba invadindo um pouco mais o carro, a questão do tamanho do porta-malas, quando a gente vê o que é potencialmente concorrente dele nessa categoria de crossovers compactos, e também a questão do espaço no banco traseiro, sem falar do freio a tambor na traseira, que para um carro de proposta esportiva cairia muito melhor um freio a disco. Gostou do Pulse Abarth? Então vai a dica. Quer dirigir o carro, conhecer ele em detalhes? Faz o seguinte, dá uma passadinha na Fiat Darude na cidade de Campinas. Tem o carro para test drive, você vai poder fazer essa experiência de viver um produto Abarth e o melhor de tudo, o carro está lá disponível à pronta entrega. Além de melhor atendimento, melhor negócio no Pulse Abarth e em toda a linha Fiat 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.